Já ouviu falar de bem CSS? Bom, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar um padrão CSS mais usado pela comunidade front-end. Bom, para começar o vídeo, o que é o bem CSS? Bem CSS, como eu disse, é um padrão de código de nomenclaturas para CSS. Ele deixa o seu código mais organizado e também de fácil manutenção. E o que significa bem, né? Bem é uma sigla para bloco, elemento e modificador. Aqui eu vou te mostrar como que ficaria a parte do bloco, tá? O bloco ele é definido por um elemento de nível mais alto, né? A gente chama ele de elemento pai. E aqui nesse exemplo que eu tô mostrando, a gente tem vários blocos como a logo, tabs, temos a search, a barra do header, onde dentro da barra do header nós temos vários outros blocos, né? E aqui nessa outra imagem nós temos um bloco independente. Você vê que aqui nessa outra imagem que eu estou mostrando, nós temos um item e vários outros blocos, tá? E como é que entra agora os elementos, né? Vamos começar por aqui, ó. Temos a tab. Essa tab, a gente tem vários elementos dentro dela, né? Ou seja, vários itens dentro dela, que seriam os elementos. Do item nós temos a imagem, o título e o texto. Esses são elementos que compõem um bloco. E depois entramos com a parte do modificador. O modificador ele define um estado ou tipo, né, de modificação daquele objeto. E nesse caso aqui nós temos uma tab, ela como padrão, depois ela como um spread, né, ela toda separada. Depois ela tem a parte do small e os dois juntos, né? O small e o spread juntos. E como a gente usa isso no dia a dia? Vamos começar pelo bloco. Eu vou colocar aqui no código como que a gente faria a parte do bloco, tá? Vamos criar aqui, ó, uma div. E dentro dessa div a gente vai colocar os tabs, né? Aqui já seria um bloco independente, tá? Mas vamos supor que a gente tem uma div aqui que vai ser o header. Então aqui a nossa classe vai ser a header. E dentro dessa classe, né, desse bloco, nós temos outros blocos. Por exemplo, nós temos aqui as tabs e um outro pode ser um form da classe search. Então dentro desse bloco header, nós temos dois outros blocos independentes também, né? Tabs e o search. Aqui nós estamos falando da parte do HTML. Agora vamos ver como é que isso funciona no CSS, na folha de estilo. Lá também temos regras. Temos que usar aqui tabs, aqui separados o header e aqui search que eu coloquei lá, né? Isso é o correto. O que a gente tem que evitar fazer? Colocar blocos sobre blocos, né? Um tabs e aqui na frente colocar um outro bloco, por exemplo, o header. Ou seja, esses dois elementos eles vão pegar as propriedades que a gente colocar aqui e nesse padrão de CSS, isso tem que ser evitado. E como é que a gente consegue agora colocar os elementos? O padrão dos elementos, ele consiste em iniciar com dois underscore, né? Underlines, como pode dizer, né? São dois tracinhos. Então, por exemplo, aqui nos tabs, eu tenho tab item. Então, vamos supor que eu tenho uma div aqui. E aqui na classe, eu vou colocar o nome do bloco, tabs, dois underscore, né? Dois underlines. E aqui eu vou colocar o nome do item. No caso aqui vai ser item mesmo. Então se eu tiver mais de um item dentro, né, mais de um elemento dentro desse bloco, eu posso colocar aqui sem problemas. Vamos supor aqui que eu tenho uma div que vai ser um bloco chamado de card. Dentro desse card eu tenho uma div que vai ser o cabeçalho desse card. No caso vai ser o header, e aqui dentro vai ter todo o código do header. E aí eu vou ter um outro elemento dentro desse card que vai se chamar o body, né? Vai ser o corpo desse card. Então, antes dele aqui eu tenho que ter o nome do bloco, card, dois underlines e o nome do elemento. Mesma coisa se eu tivesse aqui uma div, que seria mais um elemento, e eu chamar ele de título. Imagina que ele fosse um elemento dentro do outro. Certo? Como é que ficaria a classe dele aqui? Como ele é um título do card, então faz sentido ele ficar card title, porque ele é um título desse bloco aqui. Então nós temos dois exemplos aqui, usando tabs e aqui um bloco onde cada elemento dele faz parte desse bloco aqui. E como que fica isso aqui dentro do CSS? As regras
elas podem ser usadas para todos os modificadores, elementos, blocos. É sempre ter ali a parte de evitar colocar nomes e blocos, elementos juntos. Eu posso fazer .tabs, aqui item, ou seja, eu estou pegando o elemento das tabs, né? E o que eu tenho que evitar? Por exemplo, header não faz parte das tabs item. Isso aqui tem que ser evitado, porque isso aqui pode causar confusão, né? A gente pode achar que tabs aqui, item, faz parte do bloco header, mas na verdade ele faz parte do bloco tabs. Então é assim que funciona essa regra aqui no CSS. Como que eu faço agora para criar modificadores, né? Vamos imaginar que nós temos um botão aqui embaixo. Por exemplo, eu tenho uma div e aqui é uma classe button, né? Eu vou deixar a div, mas aqui pode ser um botão também, tá? Não tem problema. Mas vamos supor que eu tenho um botão e esse botão, ele é um botão pequeno. Então eu vou criar um modificador para ele. Então eu crio aqui botão, traço, small. Então esse aqui é um botão que eu tenho. Ele tem todas as propriedades dele no bloco botão, e o modificador dele é um modificador small. E se eu tiver um botão que tem algum elemento? Então, por exemplo, eu tenho uma div, eu tenho a classe button, eu tenho um elemento aqui dentro que é a label, por exemplo. Então aqui vai ficar como? Vai ficar button e aqui label. E vamos supor que a label eu quero ela de alguma cor, por exemplo. Então eu coloco button label head ou algum estado. Vamos supor que esse botão ele tá ativo, né? Então aqui eu coloco active, correto? Então dessa maneira eu consigo definir e organizar meu código, porque eu sei exatamente onde ir para modificar esse código aqui, certinho? Então pessoal, esse é o padrão BEM. Ele ajuda muito a gente a desenvolver códigos organizados, limpos e de fácil manutenção, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, ou me digam aí qual padrão que você usa para o CSS, para nomenclaturas de classes que vocês usam, né? Deixa um comentário aí. Se inscreve no canal, curta e compartilhe. E até mais. Falou!